Vamos convidar agora a nossa querida Pautília Viana para nos ajudar a refletir nesta noite sobre esse olhar misericordioso de Deus na nossa vida e no nosso tempo. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma alegria estar de volta aqui. Obrigada, Padre Eugênio, pelo convite. E dizer que hoje eu trouxe para meditar com vocês, não para ensinar, mas para aprender junto com vocês sobre o tempo. O tempo é algo que tem me feito pensar e tem me feito rezar. Eu acho que é porque estou envelhecendo, Padre. E o tempo é uma coisa que a gente para muito pouco para refletir. E por isso eu escolhi a passagem do livro de Eclesiastes, que foi um livro que foi escrito por Salomão. E eu queria refletir um pouco com vocês, porque essa leitura tem me inquietado. E é importante que a palavra de Deus nos inquiete, porque quando ela parar de nos inquietar, é um mau sinal. Essa palavra não é morta, essa palavra é viva. E ela serve para nos fazer refletir, para nos fazer questionar. Eu costumo dizer, Padre, que eu não prego porque eu tenho as respostas. Na verdade, eu prego porque eu tenho as perguntas. Então, eu queria ler hoje com vocês o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que diz: tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor e tempo do ódio. Tempo da guerra e tempo da paz. Há quem diga que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, já velho, já tendo constatado a fragilidade da nossa vida e da nossa falta de controle sobre os fatos. Na verdade, meus irmãos, a nossa grande fonte de sofrimento é não poder controlar o tempo, é não poder controlar as fases. E aí hoje eu estava lembrando, Padre, da música, do Gilberto Gil, tão bonita, que nos diz: és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Gente, e entrar num acordo com o tempo é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Por isso que é bíblico. Porque nós confundimos tempo, que são fases, com ciclos. Os tempos, as fases, elas não voltam mais. Elas não se repetem. Os ciclos, sim. Por isso que muitas vezes nós mudamos de tempo e passamos a repetir ciclos de tempos passados e que nós já deveríamos ter encerrado. Porque nós não aprendemos que a cada momento há um tempo. E que esse tempo é uma fase. E que essa fase não volta. Diz a frase já tão batida que o mesmo homem não toma banho no mesmo rio. Porque o homem já não é o mesmo e nem o rio. Então, querer controlar o que acontece conosco em cada tempo
querer que as coisas sejam infinitas, quando na verdade elas são finitas, querer segurar nas nossas mãos etapas, pessoas, projetos, fases. Gente, não é inteligente, não é cristão. Por quê? Porque as coisas findam assim como nós findamos. As graças, inclusive, que nós recebemos de Deus, elas são temporárias. Se você olhar e andar pela Bíblia toda, Lázaro, ele foi ressuscitado para que um dia ele morresse. Então o milagre foi temporário. A graça da cura que se opera hoje também é temporária, porque um dia nós fatalmente adoeceremos e fatalmente nós morreremos. E aí a gente se pergunta o porquê de tantos momentos difíceis que a gente passa. Eu nem sei, né, qual é a fase que você está passando, qual é o momento, mas eu sei que passa. Se você está aqui porque veio agradecer, porque alcançou uma graça, porque a sua vida está muito bem, aproveite. A palavra de Eclesiastes diz: dance, cante, aproveite. Se você está aqui porque você carrega com você uma dor, chore. Se tranque no seu quarto e chore. Numa época em que se exige tanta performance, tanta rede social, onde se vende uma felicidade ilusória, parece que nos foi tirado o direito de chorar. Então chore, viva cada fase. Mais uma vez vivido o luto, abra a porta do seu quarto e reaja. Comece a dançar novamente, comece a viver novamente. Isso é bíblico, isso é sabedoria. Gente, Santa Teresa de Calcutá, que é a minha santa de devoção, ela dizia: há respostas que nós só teremos quando tivermos face a face com Deus. Então, por que hoje eu estou chorando e ontem eu sorri? Ou por que ontem eu sorri e hoje estou chorando? Por que agora no meu tempo é tempo de lamentar e não tempo de dançar? Por que eu estou no tempo de perder e não no tempo de ganhar? São respostas que nós não temos, mas nós sabemos que o que quer que aconteça, de bom ou de ruim, vai passar. Se um tempo se encerrou na sua vida, se uma etapa, não é o fim, é o reinício. Levante, segure na mão de Deus e dance, e recomece, porque é assim a nossa vida, e outros tempos virão. E se Deus faz, gente, o que a gente pede, Ele é Deus. E se Deus não faz, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Quero ouvir vocês. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Vocês, se Deus fizer, mas se não fizer, se a porta abrir,
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. E aí, meus irmãos, no livro de Eclesiastes, que eu recomendo que vocês leiam, é um livro curtinho, mas é um livro que serviu de inspiração, inclusive para grande parte da literatura ocidental. Ele dá algumas dicas, né? Alguns conselhos de como a gente vivenciar esse tempo, de como a gente não se agarrar naquilo que não é mais nosso. Quanta dificuldade, às vezes, né, de entender que uma pessoa vai passar pela nossa vida e que não vai continuar a vida inteira. Que um projeto que se iniciou hoje também é tempo de acabar. Como nós queremos ter o controle das coisas quando nós não temos o controle nem de nós mesmos? E aí ele dá alguns exemplos, alguns conselhos no livro de Eclesiastes, e ele diz: compreendi que nada de bom existe, senão alegrar-se e fazer o bem durante a vida. Num dia feliz, desfruta dos bens, mas no dia da desgraça, sofre com ela. E ele continua: por isso eu lhe aconselho, é melhor a sabedoria do que a força, é melhor a sabedoria do que a guerra. E diz: eu compreendi que o ser humano é incapaz de descobrir alguma razão das obras de Deus, de tudo que se realiza debaixo do sol. Por mais que trabalhe pesquisando, menos descobrirá. É mesmo que um saiba ou diga que conhece, ele jamais poderá verificar. Então, diante da nossa ignorância acerca do que vai acontecer, acerca do que aconteceu e acerca do que acontece, São Paulo nos recomenda, enquanto vivemos as nossas fases e os nossos tempos, que nós não vivamos isso sozinhos, mas que nós possamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Durante o nosso tempo aqui nesse mundo, que também nós não sabemos quanto é, será levada em conta a nossa capacidade, a nossa maturidade de suplantar as nossas fases difíceis e conseguir chorar com aqueles que também estão vivendo. E a nossa maturidade espiritual de conseguir estarmos bem e olharmos para o outro e verificarmos que o outro também está bem e nos alegrarmos por isso. Muitas vezes, acho que o Padre Eugênio passa por isso, o WhatsApp da gente toca e de manhã alguém nos dá uma notícia boa. Alguém nasceu, alguém conseguiu um emprego, e no meio da tarde alguém nos dá uma notícia triste. Alguém morreu, alguém perdeu o emprego. E aí perguntam às vezes para mim: e você está triste ou alegre? E eu respondo: estou saudável. Porque enquanto eu tiver a capacidade de compreender que a vida é feita de fases, que eu vivo as minhas, que o meu irmão vive a deles, e que nós juntos podemos comemorar juntos ou chorar juntos, a gente pode chamar isso de uma pessoa saudável, de uma pessoa que pratica a maturidade na sua vida. Gente, uma vida só de alegria é um escapismo. Uma vida só de tristeza é uma doença. Então nós precisamos ter esse equilíbrio e viver o hoje, aproveitar esse momento. Vocês estão aqui nesse tempo, é hoje, é agora, atrás de agradecer, atrás de pedir, tentando às vezes romper uma fase, às vezes começar outra, ou estão começando alguma coisa, mas hoje o tempo de vocês é aqui. E a vida é curta demais para a gente perder tempo com fases que já passaram
com tempos que não voltam mais. Então, né, Felipe? Vamos viver o hoje. Amém? E antes da música, Felipe, desculpa, eu queria que a gente fizesse uma pequena oração, eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e a gente fizesse uma pequena oração a Deus, entregando nesse momento a fase, o momento que vocês estão vivendo. Vamos dizer: Senhor, hoje eu aprendi que Tu fazes a Tua parte e eu faço a minha. Eu te peço a Tua companhia na alegria e na dor. Eu nem sempre compreendo, mas eu aceito. Para te amar, Senhor, nós só temos o hoje. Amém. Essa é uma canção de amor